Estamos começando mais um HDL Podcast e você é muito bem-vindo. É um privilégio estar aqui com você e compartilhar com você sobre um tema tão empolgante. Hoje eu vou falar sobre a segunda vinda de Cristo. Então, é um tema palpitante, talvez o tema mais buscado na atualidade, e vamos olhar o que a Bíblia tem para nos ensinar sobre este tão relevante assunto, a segunda vinda de Cristo. Se você tem uma Bíblia por perto e puder acessá-la, tanto melhor. Ou você pode ligar seu smartphone aí num texto bíblico. E eu gostaria já de trazer a sua memória esclarecida, 1 Tessalonicenses 4,16, que diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, descerá dos céus, a segunda vinda de Cristo. Bom, deixa eu dividir este tema em alguns aspectos, algumas áreas, para ficar mais pedagogicamente claro para nós. Primeiramente, vamos ver como será a segunda vinda de Cristo. E a Bíblia deixa claro para nós alguns aspectos da segunda vinda. Primeiro, esta vinda será pessoal. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 9 a 11, que quando Jesus foi assunto aos céus, entre nuvens, e os discípulos galileus estão lá olhando para as alturas, vendo Jesus subir, 2 anjos descem e perguntam para eles: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que vistes subir, assim também descerá dos céus. Ele não vai mandar um embaixador, não é um arcanjo, um querubim, um serafim, um anjo. Ele pessoalmente voltará. Fisicamente, pessoalmente. Esta é uma verdade gloriosa. Aliás, eu entendo que a segunda vinda de Cristo é a acrópole da esperança cristã. É o pináculo da consumação do projeto redentor de Deus, quando todas as coisas serão restauradas e nós, transformados, seremos arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A segunda característica da segunda vinda de Cristo é que ela é visível. Está lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Diz: todo olho verá, até aqueles que o traspassaram. Em outras palavras, a segunda vinda de Jesus será o evento mais público da história. Nenhuma pessoa ficará fora do alcance desta vinda. As montanhas mais altas, as regiões mais geladas, os desertos mais tórridos, as cidades mais povoadas, ou as cavernas mais escuras não poderão esconder o ser humano da manifestação visível da sua vinda. O texto chega até mesmo a afirmar que até aqueles que traspassaram Jesus vão de vê-lo. Sabe por quê? Porque quando Jesus voltar, os mortos ressuscitarão. Todos os mortos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. Aquelas pessoas que cuspiram em Jesus, que esbofetearam o rosto de Jesus, que cravaram a espinha, a coroa de espinha na fronte de Jesus e que pregaram Jesus naquele madeiro, hão de vê-lo na sua glória. Será visível. Em terceiro lugar, a segunda vinda de Jesus será audível, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Vai ser o maior alarido da história. Se vai ser o fato mais público, vai ser também o fato mais sonoro da história. Nenhuma pessoa deixará de ouvir esse toque da trombeta, esta voz do arcanjo, esta conclamação do Rei da Glória vindo com grande poder e majestade. Vai ser um fato que vai estremecer a terra.
As ilhas vão tentar fugir, os poderosos vão tentar se esconder. Mas o Senhor virá com grande glória e poder para assentar-se no trono e julgar as nações. Quarto lugar, a segunda vinda do Senhor Jesus será repentina. Diz a Bíblia que vai ser como um relâmpago que sai do Oriente e vai até o Ocidente. Quando você vê o céu sombrio, com nuvens plúmbias, pardacentas, escuras, você vê um facho de luz rasgando o horizonte e daqui a pouco você vê o estrondo do trovão. Os fenômenos acontecem ao mesmo tempo. Você vê o relâmpago primeiro porque a velocidade da luz é maior do que a velocidade do som. E vai ser assim, com essa celeridade, essa rapidez que Jesus voltará. Paulo chega a dizer, lá em 1 Coríntios 15, que vai ser num momento. E a palavra momento ali é a palavra átomos no grego, que era até em pouco tempo um elemento indivisível. É tão rápido como o abrir e fechar de olhos, diz Paulo. É tão rápido como tu dardejar da cauda de um peixe ou faiscar de uma estrela. Em outras palavras, não vai dar para se preparar de última hora. Ou você tem azeite em sua lâmpada, ou a porta vai estar fechada e você não poderá entrar. Ele voltará repentinamente. Quinto lugar, ele voltará inesperadamente. Mateus 24 fala que vai ser como ladrão. E um ladrão sempre surpreende. Ele não manda um recado, dizendo tal dia, tal hora eu chego em sua casa. É inesperado. Ele vem quando as pessoas não estão apercebidas, porque se as pessoas soubessem a que hora o ladrão viria, estariam prontas, preparadas para enfrentá-lo. Porém, ele chega quando ninguém está esperando ou percebendo. E o que significa isso? Significa que a segunda vinda de Cristo não vai ser um dia óbvio. Aqueles que marcaram a segunda vinda de Cristo caíram do cavalo, foram envergonhados. E todos quantos marcarem a segunda vinda de Cristo ficarão envergonhados. Esta data pertence à economia da soberania de Deus. Mas o alerta que Jesus Cristo fez é que nós não sabemos o dia, nem a hora, se vai ser de manhã, se vai ser de tarde, se vai ser de noite. Mas ele disse, vigiai, porque não sabeis que horas o Filho do Homem virá. É claro que Jesus virá de manhã, de tarde e de noite. Imagine você, se Jesus vir para o Brasil de manhã, lá no Japão é de noite. Agora nós estamos falando aqui de 1h50 da tarde. Lá no Japão é 1h30 da manhã. Então ele vem de manhã, de tarde e de noite. Para um é de manhã, para outro é de tarde, para outro é de noite. Não importa que horário ele vai chegar inesperadamente. Inesperadamente. Mas, em sexto lugar, Jesus virá inescapavelmente. Preste atenção nisso. Inescapavelmente. O apóstolo Paulo, quando ele tratou desta matéria, lá na sua segunda carta aos Tessalonicenses, ele diz que a segunda vinda pode ser comparada com uma mulher que está para dar à luz. Ou seja, ela vai dar à luz. Não dá para cancelar. Ou seja, nas agendas humanas, os homens podem cancelar compromissos, viagens, pode sequestrar, tomar um passaporte de um cidadão e ele não poder viajar. Uma reunião estava marcada e se cancela. Um compromisso estava montado e feito, não vai acontecer mais. Né? O coração do homem faz planos, mas a resposta vem de Deus. Agora, não há corte, por mais egrégia que ela seja, que tenha competência e autoridade para cancelar a segunda vinda de Cristo. Ele voltará. Certamente
ele voltará. Mas em sétimo lugar, Jesus voltará gloriosa e vitoriosamente. Na primeira vinda, ele veio humilde. É por isso que os judeus não o receberam, porque há dois retratos do Messias no Antigo Testamento. O Messias sofredor e o Messias vitorioso. O Messias da primeira vinda, o Messias da segunda vinda. Como os judeus estavam debaixo de um jugo estrangeiro do Império Romano, eles almejavam conhecer o Messias vitorioso, que pudesse quebrar o jugo de Roma e pudesse dar a eles liberdade, e eles pudessem ser os grandes assessores de Jesus no seu trono. Mas Jesus veio humilde. Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. E por isso ele foi rejeitado. Mas, na segunda vinda de Cristo, ele não virá mais como um servo humilde. Ele virá como soberano dos reis da terra. Ele virá como rei dos reis, como senhor dos senhores. Ele virá montado num cavalo branco, e essa é uma expressão de um guerreiro vitorioso. Ele virá para estabelecer o seu reino de glória e colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. A Bíblia diz que ele vai lançar no lago do fogo o anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte, o inferno e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Todos os inimigos vão estar debaixo dos seus pés. Toda língua vai confessar que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Todo o joelho vai se dobrar. E ele, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, vai reinar com a sua igreja eternamente. Então nós respondemos aqui o como Jesus voltará. Há uma segunda pergunta: quando Jesus voltará? Quando? Agora não é como, é quando. E o quando, a Bíblia diz que vai ser na consumação dos séculos. Vai ser no epílogo, no final da história. A sua segunda vinda vai ser o último capítulo da história, o pináculo, o ponto culminante, mais alto. Ele virá nesse tempo do fim. E ele virá para julgar as nações, colocando uns à sua direita, outros à sua esquerda, oferecendo a bem-aventurança eterna aos que nele confiaram e trazendo uma palavra de juízo e condenação àqueles que o rejeitaram. A uns ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. A outros ele dirá: apartai-vos de mim, vós, os que praticais a iniquidade. Eu nunca vos conheci. Então Jesus voltará no tempo do fim. E Paulo chega a dizer que vai ser nessa hora que a trombeta de Deus vai ressoar. Nesta hora, a voz do arcanjo vai ser ouvida. Nesta hora, ele irromperá nas nuvens. As nuvens serão a sua carruagem. Os anjos e os santos serão aqueles que vão acompanhá-lo nesse grande séquito celestial. E ele virá com grande majestade e glória no tempo do fim, na consumação dos séculos, para fechar as cortinas da história e para abrir as cortinas da eternidade. Agora, vamos ver, terceiro aspecto, quais são as pistas, os sinais, as placas de sinalização, mostrando para nós que ele está perto de vir, próximo a vir.
Essa pergunta foi feita pelos discípulos de Jesus lá no Monte das Oliveiras. Jesus estava sentado e, depois de ter feito a afirmação lá na praça do templo, que aquele templo seria destruído, que não ficaria pedra sobre pedra, então os discípulos descem o Monte Moriá, atravessam o Vale do Cedron, sobem as encostas do Monte das Oliveiras, e Jesus está sentado e eles chegam fazendo duas perguntas. Mestre, quando sucederão essas coisas? Ou seja, quando o templo vai ser destruído? Quando Jerusalém vai ser tomada pelos romanos? E a segunda pergunta, e que sinais haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Então Jesus começa, no seu sermão profético, a elencar, a numerar, a declarar quais são os sinais que vão anteceder a sua segunda vinda. E o primeiro sinal que Jesus aponta é o engano religioso. Vede que ninguém vos engane. Preste atenção aqui, porque Jesus está mostrando que um dos sinais que apontarão para a sua segunda vinda é a proliferação do engano religioso, das falsas igrejas, das falsas religiões, dos falsos apóstolos, dos falsos profetas, dos falsos mestres, dos falsos crentes. E você percebe que há muitas vozes, há muitos caminhos, há muitas propostas, há muitos dizendo, não, a verdade está aqui, a verdade está ali, a verdade está lá. Surgem todo dia novas religiões, e a Bíblia diz que o diabo, ele é um inspirador de falsas religiões, de falsas doutrinas. O que você percebe hoje, por exemplo, no liberalismo teológico que devastou a igreja na Europa, na América e continua devastando o mundo afora, o que você percebe no sincretismo religioso, um evangelho híbrido, semipagão, com práticas completamente estranhas às Escrituras, onde muitas vezes a palavra de Deus não só é desprezada, mas aviltada, onde multidões fluem para esses redutos, onde não há a verdade de Deus, a palavra de Deus, a pregação genuína, pura, fiel das Escrituras. Uma religião centrada no homem. Isso é, para nós, um alerta divino, um outdoor, uma placa na beira da estrada. O segundo sinal que Jesus aponta são as guerras. Guerras e rumores de guerras. É claro que as guerras sempre existiram. Desde que Caim tingiu a terra com o sangue do seu irmão Abel, é que as guerras têm se proliferado no mundo. Arnold Toynbee chegou a dizer que a história da humanidade é a história das guerras. Há guerras por muitos motivos e razões, guerras por razões econômicas, outras guerras por razões religiosas, outras por questões raciais, guerras tribais, guerras étnicas, guerras religiosas, guerras por interesse territorial, por domínio, por poder. E essas guerras sempre marcaram a história dos homens. Porém, aquilo que se imaginava que o homem poderia construir
com a sua formação educacional, um paraíso na Terra, conforme Augusto Comte, pai do positivismo, chegou a dizer que o problema do ser humano é a educação. Provou-se o contrário. Porque no século passado, no auge das descobertas científicas, tecnológicas, quando o homem começa a ver a grandeza da capacidade humana de construir coisas grandes, magníficas, extraordinárias, o mundo foi abalado por 2 guerras. 1914, 1918, a Primeira Guerra. 30 milhões de pessoas mortas. Não aprendemos a lição. 1939, 1945, a Segunda Guerra. 60 milhões de pessoas mortas. E não aprendemos a lição. As guerras tribais, étnicas, religiosas continuaram e continuam. E hoje, quando você vê uma nação invadindo a outra, hoje, quando você vê grupos terroristas entrando e atacando uma nação livre, cometendo barbáries, quando você vê ameaças, inclusive de armas nucleares, que seriam devastadoras, como já dizia Mikhail Gorbachev no seu livro Perestroika, escrito em 1985, o arsenal nuclear que se tem hoje dá para destruir o planeta 27 vezes, tornando em poeira cósmica. Se houvesse de fato uma terceira guerra mundial, não haveria nem vencedores nem vencidos. Mas pode ter certeza, conforme 2 de Pedro, capítulo 3, não é o homem que vai acionar o botão. É o Senhor Deus. Na gloriosa volta de Jesus, os céus se desfarão, incendiados e abrasados. A terra e as obras que nela existem serão atingidas, mas não acionadas pelo braço do homem, pela mão do eterno Deus. Mas as guerras são a prova de que Jesus voltará. Está perto de voltar. Mas Jesus falou também dos terremotos e das fomes em vários lugares. Os abalos sísmicos sempre aconteceram, mas eles estão acontecendo do século XX para cá com muito mais celeridade e amplitude e devastação. Nós deveríamos ter olhos para ver, nós deveríamos ter ouvidos para ouvir essas trombetas de Deus, esses alertas de Deus. Porque quando você vai para o livro de Apocalipse e lê sobre as trombetas que alcançam a terra, o mar, os rios, os astros, os homens, são alertas de Deus. São juízos misturados com misericórdia, dizendo para o homem, se arrependa enquanto é tempo. Deus é longânimo e não quer que ninguém pereça. É Deus dando um aviso. É Deus alertando. É Deus colocando placas de advertência ao longo da estrada. Então preste atenção nisso. Esses sinais estão por aí, a todo canto, por todo lado, sendo vistos por todos nós. Os fenômenos da natureza, que são verdadeiras trombetas de Deus. Os eclipses da vida, os tsunamis da vida, os maremotos da vida, as enchentes, as inundações, as secas. A natureza em convulsão, gemendo, aguardando o tempo da sua restauração, que se dará na segunda vinda de Cristo, quando haverá novos céus e nova terra. Mas ainda, o Senhor alerta sobre a questão da perseguição religiosa, que os seus seriam odiados e perseguidos por causa do nome de Jesus. Bom, eu gosto de história, eu leio história, eu acompanho a história e penso que talvez nós nunca tivemos um período mais xenofóbico, cristofóbico do que o que estamos vivendo hoje.
Os valores cristãos estão sendo tripudiados, perseguidos. A ética judaico-cristã está sendo pisada como lama nas ruas. Cristãos estão sendo perseguidos, torturados e mortos mundo afora. E esta perseguição, ela às vezes vem em forma física, outras vezes em forma psicológica, outras vezes de forma ideológica, outras vezes em forma de proibições e penalidades legais. Há lugares que, se você obter uma Bíblia, você já está cometendo um crime contra o Estado. Há lugares que você não pode pronunciar publicamente o nome de Jesus. Há lugares que você não pode reunir-se como igreja de Jesus. Via de regra, os regimes totalitários, normalmente o regime comunista, onde se implantou, a igreja foi perseguida duramente, implacavelmente. Isso é um sinal da segunda vinda de Cristo. Mas ainda, quando você vai para o sermão profético de Jesus, ele fala do esfriamento do amor. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. É exatamente isso que nós estamos vendo também. A secularização, a sociedade hedonista, materialista, consumista, narcisista, que olha apenas para o seu umbigo, que tem um discurso até bonito, mas não tem uma prática correspondente. Então, quando você põe todas essas peças no tabuleiro, quando você considera todos esses sinais, não há como negar que a conta está fechando. E Jesus está mais perto do que podemos imaginar. Mas ainda, há um outro sinal que eu gostaria de trazer à sua memória esclarecida, que está lá em Mateus 24:14, é que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunhar todas as nações, e então virá o fim. É a pregação do evangelho. Bom, nós estávamos com um grande déficit nesse sentido, porque há muitas etnias que ainda não foram alcançadas pelo evangelho. Há muitas línguas que ainda não receberam nem João 3,16 no seu idioma. Mas aí, pela graça de Deus, chega o advento da internet, que é uma rede de comunicação sem fronteiras. E hoje, pela graça de Deus, por meio desses instrumentos, dessas ferramentas midiáticas, o evangelho está sendo pregado em todo o mundo. A nossa igreja em São Paulo, Igreja Presbiteriana de Pinheiros, por exemplo, alcança hoje com as suas mídias mais de 100 nações. Temos, com a graça de Deus, visto os programas dos sermões pregados, legendados em russo, em mandarim, em italiano, alemão, francês, inglês, possibilitando desta maneira que outras nações, que outras etnias sejam alcançadas. E quantas igrejas no Brasil e no mundo que não têm lançado mão dessa ferramenta para alargar a fronteira do alcance do evangelho, acelerando, como diz Pedro, aguardando e apressando o dia da vinda do Senhor. Jesus breve voltará e os sinais estão por toda parte. Bom, mas o apóstolo Paulo disse também que esse dia não virá, a segunda vinda de Cristo, sem que primeiro venha a apostasia e seja manifestado o homem
da iniquidade, ou seja, o anticristo. Ora, nós estamos vivendo um período de apostasia galopante e profunda. Temos visto pessoas que outrora pregavam o evangelho e que hoje negam o evangelho. Pessoas que foram criadas na fé cristã e que hoje viraram as costas para a fé cristã. Igrejas que outrora pregavam a simplicidade do evangelho e, capturadas pelo liberalismo, têm seus templos vazios. Igrejas que têm portas abertas e multidões presentes, mas só negam ao povo a verdade, o genuíno evangelho, mantendo o povo com a palha do sincretismo religioso. A apostasia está posta, é inegável. Dá para ver a olhos nus. E o que podemos perceber é que o mundo está se preparando para receber esse líder mundial. Alguém que, numa confusão generalizada, vai ascender ao poder. Talvez, no começo, dizendo paz, paz, costurando a paz, mas depois mostrando as unhas, recebendo de Satanás o seu poder e a sua autoridade. Vai impor o mais pesado sistema de opressão ao ser humano, cerceando a sua liberdade, carimbando as pessoas com a sua marca, impondo um regime de total apostasia, porque ele vai induzir as pessoas a adorar ao diabo e a se prostrarem diante dele. O anticristo representa a perseguição. O falso profeta representa a apostasia. A grande Babilônia representa a depravação moral. Esses três elementos, capitaneados pelo dragão, o diabo, Satanás, o Abaddon, Apolion, o leão que ruge, o dragão feroz, estarão em plena atividade nesse tempo do fim. Quando Jesus, então, virá com grande poder e glória para colocar todos esses inimigos debaixo dos seus pés. Nós não seguimos um Cristo fraco. Jesus nunca foi acuado nem intimidado. Ele não está lá no céu esfregando as mãos sem saber o que faz com o mundo. Ele é o Rei da Glória. Ele tem as rédeas da história em suas mãos. Foi ele quem venceu para abrir o livro e desatar os selos. Ele é o leão da tribo de Judá, ele é a raiz de Davi, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores, e ele voltará gloriosamente. Os sinais estão aí. Lá em Daniel diz que outro sinal será a multiplicação do saber. Você já parou para perceber isso? A evolução rápida do saber. Quando Dom Pedro I, quando Dona Princesa Isabel precisou mandar um recado do Rio de Janeiro a Dom Pedro I, em 1822, o veículo mais rápido que se tinha na época era um cavalo de corrida. Hoje você faz viagens espaciais. Quando eu entrei no seminário, 1978, a melhor maneira de fazer meus trabalhos era uma maquininha Letera 32. Hoje você tem computadores potentíssimos. O meu primeiro computador tinha 2 gigas. Hoje você nem imagina comprar um smartphone com 2 gigas, nem existe no mercado mais. Hoje nós falamos de nanotecnologia. Hoje nós vivemos o império do milagre tecnológico. Nós vivemos nesse cenário do futuro chegou.
Outrora, demorava-se 200 anos para se multiplicar o saber. Hoje, de 3 anos e meio em 3 anos e meio, o saber se multiplica. Ninguém consegue se atualizar em tudo mais. E isso é um sinal da segunda vinda de Cristo. A questão é, e eu vou terminar aqui, como é que você vai reagir a tudo isso? Você pode negar tudo isso, direito seu. Ou você pode ter uma atitude de fuga avestruvesca, fazer como avestruz, enfiar a cabeça na areia, fazer de conta que nada está acontecendo e ser colhido de surpresa. Ou você pode, em tempo, acertar a sua vida com Deus e preparar-se para encontrar o Senhor. Amós já alertava lá no seu livro, capítulo 4, versículo 12, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. E eu lhe digo, esteja pronto, para que esse dia não pegue você de surpresa. Porque você pode ser filho da luz, e filho da luz não é surpreendido, porque ele está na ponta dos pés, dizendo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quando perguntaram para João Wesley, o que você gostaria de estar fazendo quando Jesus voltar? Ele respondeu, gostaria de estar fazendo o que eu faço todos os dias. Todos os dias eu estou pronto, todos os dias eu estou preparado, todos os dias eu estou aguardando a volta do meu Redentor. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu coração, que essa palavra edifique a sua vida. Deus te abençoe, um grande abraço.